Bora, Fiel. E o Fábio Santos, hein, que falou que o Corinthians briga pelo Campeonato Brasileiro, pelo título Brasileirão essa temporada. Ex-lateral direito do Timão falou sobre o Corinthians. Ele que entende muito bem que é jogar com essa camisa do Timão. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade do Corinthians, nada do Timão. Vídeos todos os dias aqui pra Fiel Torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Com a bola rolando, nessa segunda rodada de Brasileirão, quem mais se destacou? Qual foi o time que mais brilhou por essas bandas? Boa noite, Plirra. Boa noite, meu amigo. Acho que não precisa falar muito, né, Fábio? Acho que a rodada diz por si só, né? Os vários estão impossíveis. Acho que a rodada Seguem diz por si impossíveis. só. Não, foi um belíssimo jogo do Corinthians, Plirra. Óbvio que a gente vai falar muito de... Corinthians 3, Vasco 0. de que o Vasco jogou com uma equipe reserva praticamente, né? Com 8 desfalques, 8 jogadores poupados, mas... o Corinthians fez um grande jogo, na verdade, assim. Quando o Corinthians joga com a intensidade que a gente está acostumado, com as variações de jogo que a gente também já está acostumado, e com esses dois da frente, com o entrosamento que eles têm realmente dentro da arena, fica muito forte, né? O Corinthians, a gente vinha falando antes do programa, caso caia na Sul-Americana, eu vejo a equipe do Corinthians brigando forte pelo título brasileiro, assim, porque eu acho que é o melhor momento que essa equipe vem vivendo, com jogadores, com substituição, enfim, acho que é um grande momento mesmo que essa equipe está vivendo, e óbvio que está só na segunda rodada, mas tudo que já demonstrou do ano passado e esse começo de temporada tem tudo para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Fabuloso. Tal do Carrilho joga, né? Boa noite. Tá jogando bem. Boa noite, meus nobres companheiros. Sempre um prazer estar com vocês. Você tá que tá, né? Agora comentarista de jogo e o escambau. Comentarista de jogo. Tô Fez a prova aprendendo. do terno, agora há pouco vai estar bonito pra caramba quinta-feira no Morumbi. Quinta-feira estaremos lá, um clima Só escutando aqui bacana. Luiz. não sei, né? Vamos ver, né, Pirra? Vamos ver, né? No pré-jogo eu vou estar Vamos gritando ver. isso também. Então, né, eu assisti esse jogo do Corinthians, realmente o Corinthians foi muito superior, dominou o jogo do começo ao fim. O tal do Carrilho tá jogando, hein? Mas algumas facilidades teve também, viu, no jogo, viu? Como que deixa a bola viajar, o cara ajeitar de peito? Isso aí, se fosse esses dois aqui, não deixaria nunca. Mas, Luiz, que bom ter dois atacantes centrados por centro. Sempre, né? nossa. Tem que ver um treinador mais cascudo, mais antigo, como o Ramon. Você tem ajuda, o cara atrai a marcação. Ele relutou em lugar. Ele relutou com relação a isso. Eu sou mais anti-puntinha que anti-VAR. Não, como zagueiro eu preferia puntinha, né? Porque é muito mais fácil. Os dois centros. Fica longe do gol, nossa. Eu, como lateral, não gostava dos pontinhos também. Cada um na sua, Mas sabe o que é legal no jogo do Tem Corinthians? jeito. A gente vê algo raríssimo hoje em dia, tabela. Sim. Lógico, porque fica próximo. Fica próximo, fica facilita. O zagueiro vai churi, aí faz o Falcão, o Memphis. O que o Luiz fez toda a vida, né, Luiz? Que eu tentei fazer, né? Deu uns cabeça de bagre aí que não ajudaram. Com grafite, com todo mundo. Canutê, Essa questão do Carrijo. Reinaldo, nossa, França foi o então, melhor. Imagina, Nossa. se fosse hoje, era você ou França ia jogar na beirada, de puntinha, um dos dois, de obrigação. Menos com um técnico um pouco mais cascudo, falamos antigo, né, como Ramon, ou, enfim. Mas ele Dá tentou, essa né? liberdade. Assim, ele não era a primeira opção de esquema tático, não. Porque o Ramon, no início, ele sofreu muito porque ele tentou jogar dessa forma, né? Com 2 homens abertos, um centralizado, 3 homens no meio. E aí os resultados não apareceram, ele encontrou essa solução. Né? Até para também, em muitos momentos a gente falava sobre isso, que o Garro, por exemplo, o Coronado, mas mais o Garro, ele tinha algumas responsabilidades defensivas também, aí ficava muito longe da área. E aí quando ele entendeu esse sistema, com 4 homens no meio, e o Memphis e o Yuri, né, que são os titulares jogando à frente, e essa função também, né, principalmente do Martins e do Carrijo, que fazem esse posicionamento de meio-campistas, mas que também usam a beirada do campo, isso é que transformou o Corinthians. Porque o Carrijo, por exemplo, ele começa como um segundo, terceiro homem do meio-campo, só que muitas vezes ele vira um ponta, como a gente viu, né? Então ele sai do meio para fazer um cruzamento. É exatamente isso. E é lógico que o Ramon tem a inteligência de entender o elenco que tem, a melhor formação. Você vê no jogo do meio de semana, ele volta novamente a tentar jogar com 3 homens de frente. O Corinthians perde o jogo.
E aí ele retoma contra o Vasco de novo, essa formação com o Coronado, fazendo esse homem de criação no lugar do Garro, e o Bidon no lugar do Martins. O Bidon não tem essa característica, né, de procurar um pouco mais a beirada, mas tem qualidade de meio campista, né? Enfim, jogou muito bem nesse jogo. Agora o Carrijo fazendo essa função de meia ponta, e aí a noite que o Memphis teve, que talvez seja um dos melhores jogos que ele teve no Corinthians. Não foi o melhor, não? Eu acho que com relação a volume, enfim, assistência, gols, movimentações próximas da área, eu acho que foi a melhor. Tem alguns jogos mais decisivos. O Vasco também ajudou um pouquinho. O Vasco ajudou muito, né, Lugar? O Vasco ajudou muito. É isso que faz depois a gente analisa. Ajudou muito. Ajuda Você ia muito pegar o Dilma. Hoje em dia, jogar com espaço ajuda demais, né? E realmente, em termos de rendimento, acho que foi o melhor jogo do Memphis. E em relação a um gancho que o Fábio falou ali, o Corinthians vai brigar por título, o Corinthians vai brigar por título se ele for em estádios que foram o Flamengo, por exemplo, e o Palmeiras, que jogos difíceis vão lá e ganha. Se o Corinthians mantiver essa pegada que teve, esse volume de jogo fora e ganhar como o Palmeiras e o Flamengo vão ganhar em estádios difíceis, que eles não jogam bem, vai lá e ganha. Essa é a diferença. Eles vão perder. O Flamengo até jogou pontos bem, mas o Palmeiras não jogou e fez os 3 pontos. O Flamengo também teve dificuldade, Plirra. Teve algumas dificuldades, mas foi lá e ganhou. Aí vamos ver se mantivesse esse nível que o Flamengo e o Palmeiras vão manter durante aí o campeonato, porque dificilmente vai perder 2 jogos seguidos. O Corinthians, a gente até já falou isso algumas semanas atrás, ainda vai ter a vantagem de não se desgastar no Super Mundial, né? Se o Corinthians aproveitar aquele mês de parada, que não vai ser inteirinho com os jogadores de férias, acho que vai ser até a menor parte, pode levar uma vantagem para a segunda perna do brasileiro, né? Isso é muito relativo, né? Vai que também está num grande momento e de repente essa parada pode atrapalhar, ou se está num momento ruim, isso pode melhorar, isso é muito relativo. Quanto ao Memphis, na quarta-feira, como o Fábio falou, o Ramon tentou colocar ele um pouquinho até mais recuado. Ele vai desempenhar em qualquer posição porque ele é muito bom jogador. Mas o melhor lugar dele é ali, perto do Yuri, cara. Ele completa o Yuri de uma forma que o Yuri precisa desse jogo apoiado e o Memphis dá esse jogo apoiado pra ele. Então, quanto menos mexer nesses 2 da frente, melhor. É melhor achar uma outra solução de meio campista. Eu briguei muito pelo Coronado pra ter essa sequência como 10, né? No lugar do Garro, já que no ano passado, em alguns jogos que o Coronado fazia, muito dificilmente ele entrava no lugar do Garro, porque o Garro era um dos principais jogadores da equipe. E sempre quando jogava de titular era com um time mais misto, por exemplo, no Campeonato Paulista, onde ele acabou se lesionando até, numa outra função, nos minutos finais. E agora realmente ele pode ter a oportunidade de ter uma sequência de jogos pra gente poder jogar. Teve 5, 6 jogos, agora não, Coronado, agora você precisa dar uma resposta positiva. Então eu acho que esse é o melhor momento pra dar essa sequência pro Coronado e deixar Memphis e Yuri, que já tem um entrosamento na frente. Aí o Coronado entra contra o Vasco, né? Toma uma chegada e machuca o ombro. E acaba virando desfalque também. Engrossando a lista de desfalques. Mas eu acho que é importante dar essa sequência. Eu acho que não vai ser nada grave comparado ao que ele teve no começo. Pra amanhã contra o América de Cali tá fora. Mas amanhã já vai ter algum ele já, acho que a intenção do Ramon já era poupar alguns jogadores, pelo que eu vi, acho que Raniel, Yuri deve ficar fora, Memphis acho que nem viajou, não tenho certeza que o Memphis nem viajou, então já ia ser uma equipe mais alternativa, mas pra sequência da temporada do campeonato, principalmente quando o Garro tá fora ainda, se recuperando dessa lesão, eu acho importante dar essa sequência pro Coronado. A gente falou do Carrilho agora há pouquinho, o Carrilho nas ausências de Garro e Coronado também quebra um galho ali como meia, né? Como meia. Fez isso na primeira final contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mais dinâmico, mais vertical, né? Mais de transição. A diferença é Garro, mas está um momento incrível, né? Também em Peru. Mas ele nessa função, Plirra, nessa função que o Garro faz muito bem e o Coronado, o torcedor corintiano, espera que faça, eu acho que o Carrijo ele tem uma baixa de rendimento. Eu acho que ele é um jogador diferente. Né? Mais como se você hoje, como o Fábio falou, se você trazer o Memphis um pouco mais para trás, como quase um meio armador, ele também vai ter dificuldade. O Memphis hoje, ele é um segundo... O Carrilho tem um pouco de Danilo? Não, Danilo tinha uma pausa. Eu acho que Danilo tinha uma pausa. Eu acho que controlava os tempos melhor. Dosava mais. Mais vertical, mais intenso. Eu acho que o que a gente pode achar de parecido é o ritmo de jogo que eles colocam. Porque o Danilo, né,
É isso, o movimento mais é um pouco mais lento, né? só que a bola tem mais ritmo. O Carrillo é a mesma coisa. O Carrillo, muitas vezes você olha, ele tá num ritmo abaixo do que o time está. Só que a bola com ele anda muito rápido. A bola chega no pé dele, ele consegue entender muito rápido as opções que ele tem de jogada. Ele faz uma movimentação que eu acho muito legal, porque a gente até conversou com o André Ramalho no Bola da Vez, né? Ele falou um pouco sobre isso também, que o Carrillo, ele espera o marcador chegar muito próximo dele para ele fazer o passe, porque ele já consegue clarear, ele dificulta um pouco para ele, mas ele clareia a jogada pro companheiro seguinte, né? Porque, enfim, ele espreme um pouco a marcação, ele acha o companheiro e esse companheiro tá quase sempre em condição, quase que, não é sozinho, mas com espaço para continuar a jogada. Mas assim, eu, na minha opinião, a gente fala sobre isso, né? O Carrillo, a gente fala isso desde que ele chegou, né? Até antes dele ser esse Carrillo, né? Que é hoje a importância dele no Corinthians, mas é um dos pilares fundamentais para essa boa fase do time. E ele é aquele jogador que ele complica o esquema tático do adversário, porque ele não é aquele ponta que dá referência pro lateral, ele em projeção ele complica, ele sai do meio-campista adversário, então o posicionamento dele é muito inteligente quanto a isso, de ocupar os espaços certo na hora certa. Chega atrás com tem hora que ele libera o Mateuzinho, você percebe. Ele empurra o Mateuzinho pra frente, por exemplo, e faz quase uma função de lateral ali, porque ele vai achar um espaço no campo para ele começar a construir a jogada. Então, enfim, é um jogador diferente. Voltando ao Memphis, ele teve participação nos 3 gols que valeram e também nos 2 gols anulados. A gente tem, né, Johnny, os gols anulados do Corinthians. Eu não anularia nenhum dos 2. Se eu me chamasse Daronco, o Corinthians teria vencido com um placar ainda mais elástico. Aí o primeiro no ar, gol do Bidu, e aí foi marcada justamente a falta do Bidu. Ali, assistência do Memphis Depay. Esse eu acho que realmente foi falta, que mesmo que sem querer ele tira o lateral direito da jogada, né? Ele tira uma vantagem em cima daquilo, mesmo que sem querer. Eu também daria falta nesse lance. Mas no lance do seguinte, que a gente... Não sei se vocês querem dar opinião sobre esse lance também, mas no lance seguinte aí eu não concordo com o impedimento do Yuri, mas esse... Mesmo sem querer ali, eu acredito que tenha sido falta. Então, ó, aí já é o segundo gol anulado. Uma bela virada ali, um giro bonito do Memphis. E aí, o Fábio Luciano pensa parecido comigo. Sim. O Piton, não é que a bola desvia no Piton. Sim. Ele vai tentar fazer um corte. Tenta fazer alguma coisa ali, domínio, né? Que assim, vindo do Piton, e a gente sabe a qualidade que ele tem, parece que ele vai tentar dominar a bola e a bola escapa, né? Então essa é a discussão, porque quando o Donelli chuta, né, pra frente, o Yuri tá completamente impedido. Mas quando tem essa disputa, e aí a gente pode entender como é que a lei fala sobre isso, que depois tem uma disputa entre o Piton e o Memphis. Só que, na minha opinião, o Piton, ele vai tentar dominar a bola, né, que ele poderia cortar, por exemplo, fazer um outro movimento, mas ele opta em tentar dominar a bola. Até pelo resultado do jogo, enfim, ele domina a bola errado e quando a bola sobra pro Yuri, o Yuri tá em condição legal. Então, eu concordo muito com o Fábio. Eu vejo falta no lance do Bidu, na área ali para aquele gol que a gente acompanhou, e eu não vejo impedimento nesse lance do Yuri. Eu não anulava nenhum dos 2. Eu também não anularia nenhum dos 2. O segundo muito bem. O primeiro uma vez a lei não vai de acordo com o jogo, né? Esse é um típico caso quando a lei do jogo, o regulamento, não tem nada a ver com o que acontece no jogo, né? Porque é muito claro ver que neste lance, como você falou... Você não daria esse primeiro, mas se no caso fosse uma jogada eu e você... Certeza que ele ia falar isso! Sem querer te transfere. Nunca cairia aí. Sobra pra mim, nunca cairia. Duvido que você não Sabe o que ele falou? Você não teria força pra derrubá-lo nesse lance. Fala aí, Logan. Nunca a gente não caía porque sabia que ele apitava. Mas você acha que essa queda do jogador do Vasco era evitável? Foi um pouco forçada, lógico. Nesse contato, contato muito leve, ele sente e obviamente se joga, né? Porque hoje... Não, trança-pé, Luga. Trança-pé ali, você cai, você não tem como, você tá na passada já. Você achou que foi falta? Sabe o que ele ia fazer? Ele ia colocar a bola embaixo do braço, igual ele falou pros caras do São Paulo fazer. Nada. Vai olhar no VAR. Muito leve. Ele chegou a ter contato, mas você deixa cair. E o segundo, o regulamento ok, mas tá fora
A lógica do jogo, né? O Platão quer dominar a bola, sobra para Yuri. A lógica... E ainda tem mais 15 segundos de jogo. Exatamente. Ainda a defesa tem mais... Rebobinar a fita pra caramba. A defesa tem mais 20 segundos para E segurar ele o não gol. participa de nada ali. Nada, quando ele não, tá é despedido. estupidez. É esse regulamento novo hoje que Não faz atrapalha nenhuma muito sombra, mais do que nem uma Por favorece. falar em regulamento novo, temos uma regra nova no Campeonato Vou ver se Brasileiro. vai responder o Chico. Ah, boa. Isso é importante, Porque a gente tá com uma dúvida se... Ah, me respondeu. Respondeu? Respondeu. Então escuta aí. Calma, cuidado, Lu. Cuidado com... Só para explicar, enquanto o Lugano tá escutando, a autoridade máxima de arbitragem Tá certo do você, Uruguai... Tá certo, né? Era uma orientação da FIFA, então? A CBF comunicou aos clubes antes da segunda rodada do Brasileiro que se alguém imitasse o Memphis Depay na finalíssima do Campeonato Paulista e subisse na bola, quem fizer isso daqui pra frente vai tomar amarelo. A gente estava na dúvida se isso era algo da cabeça da CBF ou Por conta se... desse lance do Memphis. Exatamente. Ou se vinha de uma orientação da FIFA ou da International Board. Sim, não, o Fábio levantou essa bola e aí agora acabou de ter Com quem que você falou? Só pra gente revelar a fonte? Com o presidente da arbitragem do Uruguai, que está em Conmebol, né? Isso você só tem aqui, por Não, exemplo. que é parte do grupo de interesse que a gente forma no Uruguai, né? E sim, é uma recomendação de Conmebol. Porém, nenhuma associação ainda utiliza, né? Só o Brasil que está utilizando. Mas se foi utilizado... Estimulado muito provavelmente pelo lance do Memphis, né? Imagino que sim. Porém, como o Fábio levantou no Sub-17, Sul-Americano Sub-17 que está tendo agora na Colômbia, um jogador da Bolívia, né? E outro Um do Brasil e um da Bolívia. Mas já dois subiram na bola? Dois subiram na bola. Que maravilha, hein? Ou seja, não deixa ser a estupidez. Não deixa ser a estupidez, né? Incrível. Diego Lugano, Memphis Depay numa final de campeonato, você na frente dele, você perdendo o título. Sobe na bola, o que você faria? Não, e faz parte. Você perdeu, né? Nesse lance exclusivo, você não pode ter vingança. Luga, depois que você parou de jogar, você ficou bonzinho, né, cara? Não, mas quantas vezes você... Imagina o Luga, o Memphis subindo na bola, futebol olha assim. Ele vai dar-lhe uma sapatada. Dá-lhe uma rasgada. Eu acho que não. E nesse lance não, por lo menos porque primeiro... Sem esperar o próximo. O próximo, lógico, ninguém deixa. Nesse lance, primeiro que como você está perto e está em cima da bola, não tem como você dar um golpe que ele possa sentir dor. Você só vai causar confusão, vai perder tempo, vai tomar cartão por um lance... incentiva a violência. Por um lance não, pero por um lance que vai ser muito escandaloso e pouco doloroso, para que um cara que quer humilhar você senta de verdade, você tem que esperar o momento certo. Isso fazia parte do futebol antes, né? Assim, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Assim, se tá contra mim, eu vou dar uma pelada. E se tá a favor, eu vou contornar. É o que acontece. Né? É o que acontece. Lógico. Tipo assim, o cara faz nesse momento, você perde a cabeça. Como o Luga falou, você pode não perder a cabeça na hora. Mas depois você vai arrumar um jeito de isso foi parte de descontar. da regra não escrita do jogo. Isso só prova que é um lance que, pro futebol, ele só causa esse tipo de sensação. De que o adversário se sente humilhado e o companheiro seu do seu lado vai, tipo, contornar, acontece, enfim, vai tentar evitar esse tipo de lance. Eu não vejo algo útil no futebol, pro jogo em si. Eu não vejo. O cara dá uma pedalada em direção ao gol, o cara dá um chapéu, enfim. Eu acho que você subir com os dois pés na bola não te acrescenta em nada na questão técnica, tática. Mas também dificilmente futebol, o cara vai fazer isso quando tá perdendo o jogo. É um duelo assim. mental, anímico, a única coisa que eu emoções. acho é que assim, a gente tem muito mais preocupações importantes, e aí com relação à arbitragem, enfim, outros assuntos, do que esse tipo de lance. Talvez isso tenha acontecido no Brasil no momento errado. Assim. Estipular uma punição, cartão amarelo, você acha correto, Fabinho? Não gosto. Eu sou muito da linha do Lugano, assim. Eu acho que, óbvio que não tem utilidade nenhuma isso na jogada, ela não... Mas mentalmente, mas o jogo de provocação, faz parte do futebol, eu acho que... É totalmente provocação, né? Totalmente. Eu ouvi gente dizendo, mas a provocação em si faz parte. Mas ele ganhou tempo. Provocação, mas ele ganhou tempo. O Palmeiras reagiu no lance, ele ganhou o que ele queria. Preocupação mais ganho de tempo. Ganhou tempo. Aí o Palmeiras perdeu a cabeça. Talvez tinha mais um ataque Palmeiras. É que assim, foi essencial para fazer uma observação, assim,
enfim, eu acho que todo mundo concorda que, assim, pro futebol em si, né, pro jogo em si, não tem muito fundamento esse tipo de jogada. Mas também é feio quando você para essa jogada, é feio, né? Quando o jogador faz isso, o juiz para, dá uma falta e cartão amarelo. Quando você olha aí, você fala, não, o futebol tá acabando, né? Nossa, não combina. Então é algo que é difícil da gente. Eu acho que no lance o Memphis, ele conquistou o que ele queria, né? Ganhou tempo, o Palmeiras talvez tinha mais um ataque, mas ele perdeu totalmente o sentido do campo. Naquilo que ele pensava, ele foi muito útil, né? Verdade. Podia ter gerado uma briga generalizada. A gente não tinha qualidade para parar em cima da bola, mas talvez fazia outra coisa para... Já tentou alguma vez, Lucas? Não, mas fazia outra coisa, né? Subir na bola. Se a gente ia se machucar. Fazia outra malandragem para... Imagina o Lucas com os dois pés. Não consigo imaginar. Para ganhar tempo. Não consigo imaginar. Não, mas para ganhar tempo, para... Aquele escravão lá. Não consigo. De alumínio. Não, mas não mesmo. Mesma coisa o Luiz. O Luiz era provocador pra caramba, era briguento. Só que eu não consigo imaginar o Luiz subindo com os dois pés em cima da bola. Fazia outra coisa. Você faz outra coisa. Não é seu perfil. Não é seu perfil. Ele fez tudo o que ele queria. A gente arrematar o jogo de... E matou o último ataque de Palmeiras. Então é isso, Rafael. O Fábio Santos aí falando que o Corinthians briga pelo título brasileiro nessa temporada. Claro que vai depender das outras competições, da prioridade. Claro que a prioridade tem que ser sempre o brasileiro, porque a gente já passou 2 anos aí brigando contra o rebaixamento. Então a Sul-Americana pode dar uma atrapalhada e vai vir, daqui a pouco vem Copa do Brasil. Claro que a Copa do Brasil são poucos jogos, mas pode atrapalhar um pouco se o Corinthians quiser realmente focar só no brasileiro. Porque nos outros 2 anos a gente focou praticamente na Sul-Americana e ficamos ali brigando contra o rebaixamento. Então isso é muito ruim. Vamos ver como que vai ser o planejamento do Corinthians para essa temporada do Brasileirão. Lembrando que meio do ano tem aquela pausa de 1 mês pro Super Mundial. Então o Corinthians tem uma vantagem, não disputa, né? Mas a gente queria disputar esse campeonato. Infelizmente, os últimos anos não nos favoreceram para poder estar numa competição dessa. Porém, a gente já tem 2 mundiais aí, então não tem problema. Então, Coringão que joga hoje contra o América de Cali, fora de casa, segunda rodada do campeonato da Sul-Americana. Então, cara, a vitória vai ser importantíssima. Se perder ali vai ficar muito complicado, porque o América de Cali já começa a distanciar e o Huracan vai enfrentar o Racing do Uruguai na sua casa. Então, provavelmente, os caras vão vencer. Imagine, a gente com 0 pontos e os dois aí, o Huracan e o América de Cali com 6, praticamente fora, cara. Complicado, mas a gente tem que ver o time que vai entrar hoje. Pelo visto, vai entrar o time reserva, devido às baixas que a gente tem, com lesões aí, Memphis Depay, Coronado, Ranelli talvez não jogue. Tem outros jogadores, Gustavo Henrique, Garral que já tá fora. Então, bastante desfalques aí para esse jogo de hoje à noite contra a América de Cali na Colômbia. Então é isso, Rafael. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.